Então, a gente vai discutir, né, a maneira, o que acontece do ponto de vista psicológico em certas situações quando as pessoas colocam, né, a máquina jurídica no modo manual dignidade. Então, alguns exemplos. Na verdade, um único exemplo que eu acho que é representativo de decisões com base no conceito de dignidade, ou pelo menos de uma certa parcela de decisões com base no conceito de dignidade. Então, esse é um caso de uma pessoa que tinha uma doença chamada retinose pigmentar, é uma doença degenerativa das células fotossensíveis da retina, ela estava perdendo a visão estava começando a ficar borrada, eventualmente essa pessoa ia ficar cega, e ela queria passar por um tratamento que tem disponível em Cuba. Esse tratamento não é contemplado, né, pelo SUS, pela lista do SUS, e então essa pessoa resolveu entrar na justiça para poder solicitar esse tratamento. Ela queria ter a oportunidade de pagar o tratamento, né, de pagar a viagem, de levar um familiar que acompanhasse ela para realizar esse tratamento. E esse caso foi parar no STJ e eu trouxe aqui, né, algumas das decisões. Importante mencionar que, nesse caso, teve um parecer da Sociedade Brasileira de Oftalmologia falando que, em relação, né, a esse tratamento, não tinha nenhum tipo de comprovação de que ele era capaz de melhorar a condição dessa pessoa. Então, tinha um parecer bastante detalhado, informado sobre isso, e também que, na verdade, inclusive o tratamento poderia causar algum tipo de prejuízo para a pessoa. Não obstante, esses são dois dos votos que foram colocados, duas decisões. Esse é o inteiro teor da decisão do ministro Delgado. O ministro Delgado disse o seguinte: senhor presidente, eminentes ministros, o artigo 1, incisos 2 e 3 da Constituição Federal diz que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, dentre tantos, é zelar pela dignidade humana e pela cidadania. Não há dignidade humana nem cidadania mais forte a ser zelada pelo Estado do que proporcionar todos os meios que sejam possíveis a quem necessita de saúde, em uma situação como a descrita, para que haja uma tentativa de solução. Não me impressiona a discussão científica a respeito, porque não é o que está em jogo. O que me surpreende é que um cidadão está rigorosamente em vias de ficar cego, se já não ficou, sem direito à luz, sem direito ao sol, enfim, ao mínimo direito do cidadão, que é a visão. Concedo a segurança. O curioso aqui é que, o irônico é que, se ele olhar direto para o sol, ele vai ficar cego de qualquer forma. Ministro Fux, esse também é praticamente o inteiro teor da decisão dele. Ela foi, na verdade, teve uma pequena introdução. Nessa pequena introdução, ele agradece a Deus pela possibilidade de estar decidindo um caso que é um caso tão difícil. E também diz o seguinte: ele joga por terra a importância, né, do parecer da opinião da Associação Oftalmológica do Brasil, dizendo que apenas Deus é infalível, ergo é possível que o parecer, né, a opinião da Associação Oftalmológica do Brasil esteja errada e, consequentemente, a gente deve, né, dar uma chance, né, para essa pessoa fazer o tratamento. E aí ele diz o seguinte: sou um perseverante escudeiro da dignidade da pessoa humana, dos valores imanentes à vida e à esperança do ser humano. Creio que é a nossa tarefa diuturna, e na dúvida devemos opinar exatamente pela esperança de esse cidadão poder se curar em um centro mais avançado. Mais uma vez, entre o direito e a justiça, ficarei com a solução que considero mais justa. O voto dele é especialmente emblemático porque, não muito tempo depois, né, ele foi escolhido, né, para compor, né, o STF, né, e justamente por ter tomado várias decisões exatamente desse tipo.
O conceito, né, de dignidade é um conceito altamente controvertido, um conceito controvertido na prática e também controvertido na história da filosofia. Vários pensadores ressaltaram essa dificuldade de se lidar com o conceito de dignidade da pessoa humana. Um pensador contemporâneo que destacou esse tipo de coisa é o Pinker, mas você tem também filósofos, né, mais antigos que falavam sobre isso. Esse aqui é o Schopenhauer, talvez seja a posição cética mais representativa em relação ao conceito de dignidade. E o Schopenhauer, ele diz o seguinte: só que esta expressão dignidade, uma vez que Kant a pronunciou, tornou-se a senha de todos os moralistas desorientados e destituídos de pensamento, que esconderam a sua falta de fundamento da moral real, ou pelo menos de um fundamento da moral que dissesse alguma coisa, sob aquela expressão imponente de dignidade humana, contando astutamente com o fato de ver também seu leitor usando com prazer uma tal dignidade e ficando assim satisfeito com isso. Queremos, isso me interessa bastante, queremos, no entanto, investigar um pouco mais de perto esse conceito e testá-lo na realidade. Então, é exatamente isso, né, que eu pretendo fazer, investigar um pouco mais de perto o conceito de dignidade da pessoa humana e testá-lo na realidade. A questão